Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Antes de cada safra recorde, de cada lavoura mais resistente, existe uma força que atua longe dos holofotes: a pesquisa. Ela que antecipa problemas, constrói soluções e transforma ciência em prática, garantindo que o campo avance mesmo diante dos maiores desafios. Nosso convidado de hoje é um dos nomes que elevaram essa força silenciosa ao patamar de impacto real. Fabiano Siqueri já dedicou mais de 3 décadas à geração de conhecimento aplicado à agricultura. Não apenas presenciou a história, ajudou a escrevê-la. Esteve na linha de frente no combate à ferrugem asiática, atuou na construção de estratégias que salvaram bilhões em prejuízos e formou, com mais de 1000 palestras, uma legião de produtores mais preparados e conscientes. Paranaense de nascimento, mato-grossense de coração, é pesquisador por vocação e comunicador por essência. Fala com dados, mas também com humanidade. Defende a ciência, mas nunca se afasta da realidade do produtor. Para ele, a pesquisa é apenas essencial. E é com essa convicção que segue inspirando, ensinando e transformando o agro. Neste episódio, você vai conhecer mais do homem por trás do microfone, dos slides, das análises técnicas. Vai ouvir histórias de bastidores, reflexões francas sobre o presente e o futuro da agricultura e orientações que podem fazer a diferença já na próxima safra. Fabiano Siqueri, cara, que satisfação poder bater esse papo contigo aqui no podcast do Patrone, aproveitando, um dos nossos encontros aí nos eventos que a gente cruza ao longo do ano, um evento especial nessa semana que encerrou na quarta-feira em Sorriso, onde nós estamos aqui batendo esse papo, um evento da Proteplan, um evento de vocês, o Master Meet em algodão e milho. Que bacana ter essa brechinha na agenda para poder bater esse papo contigo. Fazia tempo que você estava na lista ali, a gente já se conversava vários anos aí, vários meses, vários anos aí, realmente vários anos para bater esse papo. Chegou a hora. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, cara. Como é que você tá? Patrone, a satisfação é minha. Eu realmente me senti em dívida com você, pelo menos há uns 2, 3 anos aí, para marcar esse bate-papo, e não é desleixo meu não, desdenho, longe disso, é porque realmente sempre na correria a gente se encontra mais ou menos apenas nos nossos eventos, que termina e tem que ir embora, chega durante o evento, está muito ocupado, mas chegou o grande dia. Para mim é uma honra poder fazer parte aqui dessa série muito bacana que você produz aí, mais de 200 capítulos, E estamos aqui para contribuir, para falar um pouco de agro, para dar um pouco da nossa visão aí sobre esse tema que é tão relevante para o nosso país. Cara, que legal, cara. 223, para ser preciso, é o teu episódio, cara. É um bom tempo já a gente trazendo histórias, cara. E por isso que eu fazia tanta questão, de conseguir conciliar a agenda contigo, porque quando eu me recordo da minha carreira nesses 20 anos de jornalismo, eu sempre me recordo de você, porque acho que desde o início, quando eu comecei a vir para Mato Grosso, ainda morando em Mato Grosso do Sul, eu, Pedro Silvestre do Canal Rural, meu compadre, a gente acompanhava na época palestras que você fazia, pela Fundação Mato Grosso, A gente vai falar um pouquinho dessa tua carreira, mas sempre você participando dos eventos e trazendo algo que é fundamental para a agricultura, para o avanço da agricultura, que é o conhecimento, fruto do trabalho de pesquisa. Aliás, não vou aqui só rasgar seda não, mas você, obviamente, é um dos grandes pesquisadores, um dos grandes nomes aí da nossa pesquisa ao agronegócio brasileiro, em especial o Mato Grossense, onde você está aqui há um bom tempo, cara. Então, por isso que era muito importante contar com você também nessa série aí de entrevistas do podcast, cara. Então, Patrone, quando a gente analisa a nossa história, a nossa vida, eu pelo menos tenho feito bastante isso. Depois a gente passa dos 50, a gente começa a olhar muito mais para trás do que para frente, Já tem uma história, uma quilometragem grande no agro. E tem uma sensação boa, assim, não assim de dever totalmente cumprido, mas de ter feito o possível, de ter feito, vamos dizer assim, um trabalho, ter a sorte de ter vivido esse momento de necessidade que o Mato Grosso viveu, principalmente na primeira década do século aí, com relação à ferrugem asiática, que foi um fato que marcou a história da soja brasileira, Para mim, eu tenho claramente isso, que a soja brasileira, principalmente a do Cerrado, é uma antes da ocorrência da ferrugem asiática e outra depois. E eu vivenciei muito esse tema da ferrugem asiática desde o começo, desde os primeiros
sintomas que apareceram aqui, todo o aprendizado, infelizmente todo o prejuízo, né, que causou essa doença de bilhões de dólares para o país, né? Não só em perda de produção, mas no que isso acarretou em termos de diminuição de impostos. Muita gente saiu da atividade, né? A ferrugem expulsou pessoas da atividade pelas perdas que causou, enfim. E olhando para trás, eu tenho pelo menos modéstia à parte, a visão de que eu contribuí, sim. Né? Tive a sorte gigante de estar no lugar certo, que era o Mato Grosso, na hora certa, que era no começo praticamente da minha carreira, conviver com esse problema e poder fazer parte da solução. E estar numa empresa, né, que no momento, né, naquele momento, era a principal empresa de pesquisa do estado, que era a Fundação MT. E ter tido a chance de mostrar um pouco do nosso trabalho, e as pessoas que estavam à minha volta naquele momento fui muito bem orientado, muito bem conduzido, né? Principalmente pelo Dario Hiromoto, saudoso Dario. Saudoso Dario. Que me ensinou bastante e me deu uma casca mais grossa para suportar as pressões e todos aqueles os interesses que haviam naquele momento, e existem ainda, né? Obviamente, mas naquele momento, especialmente, que a minha experiência não era tão grande quanto hoje, me fizeram chegar até aqui. Então, eu sou muito grato, agradeço todos os dias por ter feito parte, né, dessa história e continuar fazendo. Mas, sem dúvida nenhuma, esse começo do século aí marcou muito a minha carreira, né? Tive a sapiência, a sabedoria e Deus me iluminou para conduzir bem e chegar até aqui hoje e continuar ajudando a agricultura. Cara, que legal. Tem uma frase famosa, o pessoal costuma dizer, né? Que quem não tem memória não tem história, né, cara? País que não tem memória não tem história. E você falando, né, dessa primeira década do século, né, e dos problemas, todo o desafio que foi a ferrugem asiática, né? Vocês encontrarem soluções, encontrarem respostas, todo o trabalho que foi feito de implementação do vazio sanitário, né, em diversos estados, como foi essa luta de educação, de orientação no campo, é sempre muito importante a gente lembrar isso, porque ela continua e a gente dominou, né? Consegue evitar que ela cause estragos, mas talvez a nova geração não tenha a real noção do impacto que isso causou, né? Porque eu acho que é sempre importante a gente lembrar, porque o alerta tem que estar sempre em foco, né, Fabiano? Assim como para ferrugem, para outras doenças e todos os desafios que a gente tem no campo. Contando um pouco de história aqui, né, Patrônio? Só para a gente ter uma ideia, né? Às vezes eu costumo dizer isso nas minhas palestras, nos lugares que eu tenho a oportunidade de ter pessoas me ouvindo, mas acho que aqui dentro de uma mídia que é o podcast hoje é importante, eu acho que vai atingir mais pessoas. Só para as pessoas terem noção, né? Antes da ferrugem asiática chegar no Brasil, começo do século, aí, 2001, 2002, obviamente a área de soja era bem menor do que os quase 48 milhões de hectares que a gente deve plantar nessa safra. Não me lembro ao certo quanto, mas a proporção aí quem nos ouvir vai entender. Antes da ferrugem asiática, o mercado de fungicidas em soja no Brasil era aproximadamente 120, 150 milhões de dólares. O Brasil inteiro gastava com fungicida na soja 150 milhões de dólares. A safra 24-25 que terminou, esse montante ele passou a ser de 4 bilhões de dólares. Então, assim, é um aumento de praticamente 20 vezes, aí, um pouco mais de 20 vezes, né? Numa área que, se eu não me engano, dobrou, né? De 25 para 48. Então, assim, isso que representou a ferrugem asiática, né? Essa cultura de aplicação de fungicidas na soja que não existia, né? As variedades eram outras, o potencial produtivo era outro. E muito em grande parte foi graças à ferrugem, né? E mesmo com a diminuição, né, da ocorrência da doença, talvez nos últimos 10 anos aqui no Cerrado, né? No Sul ainda é um problema. Ela implementou essa cultura da aplicação do fungicida, esse hábito, né? Que apesar da ferrugem não ocorrer mais com intensidade, as outras doenças tomaram esse espaço dela, né? E passaram a ser tão importantes quanto, né? Por isso que se aplica o fungicida ainda. Isso foi devido aos materiais que vieram imediatamente depois aí da primeira década, né? A partir de 2011, 12, 15 principalmente, serem muito sensíveis às outras doenças, e a gente conseguir perceber que mesmo sem a ferrugem, a necessidade de fungicida se mantinha. Por quê? Há uma preferência hoje em dia, né, natural, por parte do produtor, de ter como principal fator de escolha de cultivares a produtividade. Uhum. Dificilmente um produtor escolhe uma variedade pela sensibilidade menor à mancha-alvo, pela sensibilidade menor à cercóspora, né?
Às vezes ele coloca na balança um pouco da resistência a nematóide, que pode ser um problema maior do que qualquer outro dentro da propriedade dele. Mas o que a gente vê realmente, o fator mora aí de escolha das variedades é a produtividade. E normalmente, dentro do melhoramento, que eu tive a oportunidade de acompanhar também durante uma parte da minha carreira, de perto, quando você conduz um melhoramento genético, dificilmente você consegue colocar na mesma cultivar, né? Todas as características desejáveis, como produtividade, resistência, rusticidade, né? Normalmente você tem que escolher entre uma e outra. E, obviamente, o mercado fez essa escolha por produtividade, e o melhoramento tem que oferecer produtos que entregam o que o mercado quer. Se o mercado quer produtividade, né? Se o material produz 100 sacos, tem que fazer 4 de fungicida, é melhor do que um material que tem potencial de 50 sacos, mas não precisa fazer nenhum. Então essa mais ou menos a grosso modo, é a escolha, e por isso que se continua aplicando tanto fungicida, é tão importante, né? E fora o aparecimento de novas doenças, como podridão, enfim, que trazem essa necessidade. Então, eu acho que foi importante, né, implementar essa cultura do fungicida, e a gente contribuiu lá atrás para isso, orientando, melhor maneira de aplicar, a época, né? Uhum. E a gente vem acompanhando isso, né, desde então e continuando com os dados de pesquisa que hoje a Proteplan gera, 6 anos já, né? A gente continua ajudando os agricultores a fazerem boas escolhas aí. Você falou em pesquisa, né, Fabiano? Terminou falando de pesquisa. O que significa pesquisa para você? Eu acho que a pesquisa, ela é apenas essencial, né? Eu acho que a gente chegou até aqui no Mato Grosso. Só lembrar também as coisas que o pessoal mais novo talvez não tenha esquecido na faculdade ou não tenha conhecimento, né? A soja é uma cultura originalmente, né? É uma cultura de latitudes altas, né? Por causa necessitava de um período aí para florescer específico, né? Precisava de um número de horas-luz aí grande para florescer, e só tinha no verão de países, de regiões do globo, de latitudes altas, né? Ou o extremo sul ou o extremo norte, né? E a soja não era adaptada originalmente, né, a latitudes menores, por causa do comprimento de dias não ser suficiente para fazer a soja florescer e tal. E o melhoramento genético, através do Dr. Romeu Kiel, descobriu o gene da juvenilidade e tal, isso aí na década de 70 e tal, e adaptou a soja para o Cerrado. Então isso aí, quando se fala mal da pesquisa, é só lembrar disso, que a soja está no Mato Grosso, está no Cerrado, graças à pesquisa. Se não fosse a pesquisa, não existiria soja aqui nessa região da terra, né? Então, assim, daí derivamos todas as outras coisas, o Cerrado, que existem muitas histórias também que eu já ouvi, eu estou no Mato Grosso há 48 anos, de os agricultores mais tradicionais que vieram aqui de Minas, né, do Paraná, que queriam terras mais férteis naturalmente, não queria área de chapadão porque tinha alumínio e tal, que não dava nada. Graças à pesquisa também, nós domamos as terras. Exato. Com toxidez de alumínio, com calcário, com pesquisa. Então, assim, quando fala mal da pesquisa, não fala de boca cheia, não, porque eu acho que... Então, a pesquisa nada mais é do que essencial, né? Então, assim, todo o progresso que a gente acompanhou, que a gente vivenciou na agricultura, principalmente, nas outras áreas, né? Medicina, enfim, mas sem a pesquisa a gente não teria, né? Não estaríamos mais nem aqui, talvez não houvesse comida suficiente para todo mundo que está aí. Obviamente há fome no mundo ainda, mas por outros problemas. Não é por escassez, né, de alimento, é mais por outros problemas políticos e de conseguir chegar a essas pessoas. Mas a pesquisa é essencial. E assim, eu costumo brincar também, né, que obviamente eu tenho uma empresa de pesquisa junto com meus 2 sócios, com o Ivan e com a Alana, mas como negócio, né, é um negócio que o objeto, trabalho não vai faltar, porque a pesquisa trabalha em cima de resolver problemas. Sim. E os problemas, infelizmente, dentro do ambiente de agricultura que nós praticamos, né, que não deixa de ser uma monocultura dupla, né? A gente faz soja todos os anos, ou milho todos os anos, ou algodão todos os anos, então pouquíssima rotação efetiva realmente, né? A gente sabe que na história longínqua aí da agricultura, a monocultura, ela aumenta a quantidade de problemas, né? E os problemas realmente aumentam, a gente percebe nematóides, né? Uhum. Intensidade de ocorrência de doenças, resistências de erva daninha, enfim, isso aí muito decorrente da monocultura. Eu não vou discutir se está certo ou está errado, a gente entende perfeitamente qual que é o contexto, mas esse cenário todo, a tendência desse cenário todo é que os problemas aumentem ao longo dos anos,
e a pesquisa está aí para resolver problemas, né? Então, eu costumo brincar que trabalho para a Proteplan e para as outras empresas de pesquisa também não vão faltar, porque os problemas só, infelizmente, aumentam, né? E a gente quer fazer parte da solução sempre. Excelente, gostei do pesquisa é apenas essencial e eu concordo plenamente com toda a tua análise, tudo que você trouxe nessa resposta agora. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado mato-grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Fabiano, falando um pouquinho de história, eu queria conhecer um pouco mais aí das suas origens, né? A gente avançou em alguns temas, mas vamos lá. Me fala aí, você é natural de onde? Como começa a tua história? O que te levou para a agronomia? O que te trouxe para Mato Grosso? Bom, eu sou paranaense, de Terra Boa, uma pequena cidade lá do norte velho, lá que o pessoal chama do Paraná. Meu pai era gerente de banco na época, né? Quando eu nasci. Vim para o Mato Grosso com 7 anos de idade. Meu pai veio transferido, primeiro para Alto Araguaia, ali na divisa. Ficamos ali cerca de 9 meses. E, em sequência, ele foi transferido para Rondonópolis como gerente do banco ainda. Um banco, não vou fazer propaganda aqui, mas um banco que não existe mais, que é o Bamerindos. E ali ficamos, né? 3 anos depois ele saiu do banco, foi mexer com outras coisas, foi tentar empreender. Tivemos um mercadinho, depois ele montou uma churrascaria e deu certo. E saí para estudar com 17 anos, fiz um ano de cursinho, de terceirão fora, em Campinas. Depois, no primeiro vestibular que eu prestei, já entrei na Unesp de Ilha Solteira, onde eu me formei. Fui muito feliz lá. Tive o primeiro contato com a pesquisa lá na Unesp, né? Eu fui estagiário do professor Geraldo Papa, com entomologia. Então, assim, minha carreira de pesquisador começa na entomologia, que eu adorava, adoro ainda, né? Fiz estágio com ele lá durante 2 anos. Voltei, me formei e voltei para o Mato Grosso. Comecei a minha carreira efetiva de agrônomo em Primavera do Leste, numa consultoria lá. Fiquei 1 ano lá. Por razões particulares, eu voltei para Rondonópolis, saí do agro 2 anos, fui mexer com comércio, junto com meu irmão, também vi que não era a minha veia, né? O meu sonho de trabalhar com agricultura veio de quando a gente começou a vir para o Mato Grosso. Eu ia para o Paraná visitar a família nesse período que meu pai, que era pequeno e tal. Quando passava ali, chegando no Mato Grosso, para aquelas lavouras do Itiquira ali, que foram as primeiras do Mato Grosso, via aquelas linhas imensas, assim, intermináveis de soja. Falei, cara, eu quero saber como é que faz isso aqui, porque... Desse jeito assim, despertou? E sempre gostei muito de roça, e ia lá pro Paraná, sítio de parentes, enfim. E 2 anos depois de estar nesse comércio lá em Rondonópolis, eu voltei pro agro, consegui um emprego numa multinacional de temporário, de pesquisa. Graças a esse estágio que eu fiz com o Papa lá, tinha uma indicação dele no meu currículo. Entrei nessa empresa, na FMC, fiquei uma safra. E depois de 1 ano a fundação me convidou para trabalhar, iniciando um projeto lá de pesquisa com defensivos agrícolas, que no momento não existia ainda na fundação. A fundação era basicamente melhoramento e trabalhava com fertilidade. E isso aconteceu em 98, final de 98. E aí, os próximos 21 anos é uma parte do que eu contei aqui. Aí na fundação a gente trabalhava com todos os defensivos, não só inseticida, mas herbicida, fungicidas, e naquele momento havia uma demanda gigante por fungicida que não tinha nada de informação. Primeiro no algodão, e logo depois na soja, e logo depois chegou a ferrugem, e aí o resto é história, né? Então, foi mais ou menos isso. Não sou fitopatologista de criação, de formação, depois eu fui me aprimorando, obviamente, estudando. Mas as coisas foram acontecendo e, como eu falei, tive muita sorte, né? De estar e
e conseguir me destacar. E adoro o que eu faço, né? Faço, hoje não é só um meio de vida, um meio de sustento, não, eu faço realmente o que eu gosto. Acho que também com a idade a gente vai descobrindo os porquês das coisas, né? O propósito, por que a gente levanta da cama todo dia. E eu levanto da cama todo dia porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. E consigo fazer isso com o meu trabalho, né? Com o trabalho que a gente desenvolve, que é desenvolver soluções, descobrir as coisas, tentar atalhar aí o caminho, né? Dos agricultores na solução de problemas. Isso a gente consegue fazer com a empresa de pesquisa, divulgando esses dados, levando a informação de uma maneira mais ética e honesta possível, que é o que também que eu acredito, né? Eu aprendi muito cedo. Não me canso de dizer, né, que eu tive a felicidade de ter uma orientação muito boa, principalmente com o Dario, de que ao levar uma informação para o agricultor, ou fazer com que alguém nos ouça e preste atenção no que a gente está falando, a gente tem que ser extremamente ético, honesto, não podemos brincar com o dinheiro de ninguém, né? E isso fica muito claro para mim, patrônio, quando teve a problemática por último agora, primeiro da ferrugem, né? Que a gente não sabia nada sobre ferrugem. Muitos erros se cometeram, aplica curativo, preventivo, mas vai jogar fora, não vai. E depois, né, se a gente soubesse tudo que a gente sabe hoje, milhões, bilhões teriam sido economizados. E mais recentemente com o problema da podridão de grãos, que começou a ser chamado de anomalia, que não se sabia absolutamente nada, o que era, de onde vinha. E a pesquisa ajudou também a encurtar esse caminho entre não saber nada e a gente saber um pouco, pelo menos, conseguindo diminuir prejuízo. Isso aí foi graças à pesquisa, né? Mas a gente precisou fazer algumas coisas, né? Para descobrir e encurtar esse caminho. Hoje já está mais tranquilo, entre aspas, né? Para a gente controlar, já sabemos algumas coisas. Obviamente tem muita coisa para ser descoberta. E isso acho que, se for transformar em um cálculo que a gente faz, se não tivesse as informações, quanto que teria sido perdido, né? Sim. Teria sido muito maior, isso tudo vem com a pesquisa. Então, é muito disso aí, o propósito é ajudar realmente, né? E encaixa bem, né, com o que a gente faz, né? Ter a pesquisa, levar a informação correta, deu resultado, a gente recomenda, não deu resultado, fala, cara, a gente fez, não deu certo, não é esse o caminho. Esse é o grande propósito meu, pelo menos, como profissional, como ser humano, através da pesquisa, né? Eu acho que ajuda, é muito bom ver o resultado de um trabalho aparecer, né? Encontrar um agricultor depois que você passou por lá e falar, cara, eu fiz o que você recomendou, puta, deu certo, produzi super bem, eu controlei bem a doença, realmente estava fazendo errado, você me ajudou bastante. Então, assim, isso que, para mim, no final do dia, vale. O resto, o sucesso, o reconhecimento, o dinheiro, enfim, tudo é consequência, né? Uhum. Então, eu trabalho muito nessa linha e tem dado certo. Estamos aqui até hoje. Ando de cabeça erguida aí em qualquer lugar do Brasil que eu vá. Sou muito bem recebido onde eu vou, né? As pessoas normalmente têm uma boa expectativa de ouvir o que a gente vai falar, o que a gente vai mostrar. E na maioria das vezes, absoluta, 99% das vezes, sai muito feliz de poder ter ajudado as pessoas. Muito bacana. Sou testemunha, né, de estar em vários eventos dos quais você participa, desde os tempos de fundação, da primeira vez eu me recordo, sempre as pessoas muito atentas ao que você traz. E isso é um ponto legal que eu até colocaria aqui. Você, assim como outros profissionais, mas tem uma característica que eu acho que é fundamental quando a gente fala em pesquisa, né, que é saber traduzir toda a informação que você extrai dessa pesquisa e levá-la de uma forma didática nas apresentações, nas palestras, porque parece que não, mas tem um caminho longo entre isso, né? Entre o que sai do campo e o que vai de fato para o público, né? Como que você lidou com isso na sua carreira, Fabiano? E de que maneira você foi se aprimorando, né? Porque a gente sabe que enfrentar um palco, enfrentar um público, assim como enfrentar um dia de campo, você precisa ter uma certa habilidade na maneira de comunicar e aquele zelo para que a informação não seja interpretada de maneira equivocada. E aí quando a gente fala em investimento, em recurso, em aplicação, em defensivo, enfim, aí a gente realmente não pode errar mesmo na orientação, né? Assim, patrônio, tudo é um processo, uma jornada. Você como jornalista, comunicador, você sabe que o Luiz Patroni hoje, experiente, aí, com muitas horas de voo, não teve toda essa destreza que você tem hoje, né? Como um excelente jornalista que você é, desde o começo. Então é um aprendizado. Obviamente, a gente tem que ter a matéria-prima tem que ser boa, né? Então eu sempre tive o costume, o hábito de ler bastante desde pequeno, né?
Então, assim, facilitou bastante em termos de vocabulário, né? De encontrar as palavras certas para colocar as coisas. Então, isso me ajudou bastante, ter lido muito. Mas, obviamente, entrou aí no meio didática, entrou aí no meio uma coisa super importante, que é o aprendizado com os colegas mais velhos, né? Eu sempre convivi muito com os pesquisadores, com os fitopatologistas aí, não só fitopatologistas, mas outros pesquisadores também, e aprendi no jeito deles levar essa mensagem. Mas o Dario muito me ajudou também, né, com essas orientações, tipo, ó, não podemos brincar com o dinheiro de ninguém. Mas principal coisa que eu levo até hoje, é um pilar que não é negociável para mim, que é levar a verdade. Então, para mim, falar a verdade é muito fácil, né? Não tem problema nenhum com a verdade. E quando você fala a verdade, te facilita absurdo, né? Porque se a verdade é aquela, se é aquilo que você acredita, se torna muito mais fácil, né? Se as pessoas concordam ou não com a minha opinião, cara, é justo concordar ou não, é normal. Eu também, às vezes, discordo das ideias de outras pessoas, mas nunca faltar com a verdade. Esse é o principal. E, cara, falar na verdade é muito fácil falar, não tem muitos problemas com isso, né? Obviamente, às vezes a verdade machuca as pessoas, dói, né? As pessoas não concordam, mas eu sempre procuro colocar. Foi outra coisa que a gente aprendeu também, né? Ao longo do tempo, tem mil maneiras de dizer a mesma coisa, cara. Tem maneiras mais suaves, maneiras mais incômodas de dizer. A gente procura colocar as coisas de uma maneira, sempre com a verdade, né? De uma maneira mais correta e tentando, principalmente. Isso eu tenho um desafio constante na minha vida, é tentar convencer as pessoas quando a verdade é muito óbvia e, cara, a gente sabe que não tem grandes dúvidas com relação, de repente, àquele tema ali, e a pessoa insiste em fazer errado, a gente tenta ser um pouco mais convincente e tal, dando exemplo, né? Contando algumas histórias, fazendo algumas metáforas aí, para tentar exemplificar, e a gente sabe que é difícil convencer todo mundo na primeira vez, mas a gente martelando ali aquele ponto e tal, tem conseguido, pelo menos boa parte das pessoas a gente tem tentado convencer. E uma coisa que é difícil de medir, né, patrônio? Mas assim, quando a gente olha todo esse progresso da agricultura, de produtividade, né? Tava vendo um dado ontem no nosso evento aqui de algodão, né? O colega mostrou lá que a área plantada de algodão no Brasil esse ano é a mesma de 1988, que é o ano que ele nasceu, e a produtividade e a produção é 7 vezes maior do que era em 88. Então, quando a gente vê esse aumento, né, de produtividade, não só no algodão, mas na soja, nas outras culturas, o que a pesquisa contribuiu para aquele aumento ali, né? O que cada um contribuiu com a sua palavra? Um agricultor que deixou de fazer um manejo errado de fungicida para fazer o certo, que aumentou ali 10 sacos por hectare na produtividade dele. Cara, cada grão de areia desse ali, né? O que será que cada um tem ali de contribuição? Eu tenho certeza que um pedacinho ali, pequenininho, mas tem, acho que do trabalho que a gente vem fazendo todos esses anos. Então, isso me conforta e eu acho que é isso aí, é falar a verdade, né? Falar a verdade do que você entende, ter domínio sobre o assunto que você entende, né? Isso é outra coisa que facilita também. Muitos anos de estrada já, mais de 30 anos, então fica mais... Vai ficando mais, fica mais achando. fácil. Mas você trouxe o elemento essencial, né? Que é justamente ter uma boa entrega, né? Ou seja, qual conteúdo você está levando, né? Isso é fundamental, isso não pode deixar de existir nunca. Tem ideia aproximada, certamente, não, mas eu vou fazer essa pergunta, de quantas palestras você já fez? Cara, eu já tentei fazer esse cálculo, né? Fiz uma estimativa. Eu cheguei a um número aí de um pouco mais de 1.000, talvez, todos esses anos, né? Acho que tem mais, hein, Fabiano? Cara, Acho que passa disso, hein, cara? se for juntar tudo, né? Visita, Dia de campo. dia de campo e... né? A gente chegou a fazer aí mais de 100 em determinados anos, né? E multiplicando isso aí por 30 dá um pouco mais, mas enfim, é bastante. O público impactado aí não tem nem noção. Durante a pandemia que a gente fez algumas coisas online aí abertas, não sei quantas pessoas atingiu, né? Eu acho que tinha como medir, mas eu realmente não tive o cuidado com essa estatística aí desde o começo. Mas é bastante, E o legal é o seguinte, né? Apesar a gente ter, e hoje eu tenho bastante clareza disso, né? Na nossa vida tem aquele gráfico, né? De crescimento, de estabilidade, depois, né? Naturalmente faz parte dos ciclos da vida a gente ter que crescer. Eu me sinto
na plenitude da experiência, né? Sempre com humildade para aprender ainda, mas às vezes a gente vê os mais jovens com algum ponto aí de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e fala, gente, cuidado, porque isso aí a gente já fez, pode fazer, mas isso aqui não vai dar certo e tal. Então, esse aprendizado é bem legal de ver. E ao contrário de atletas, né, que tem uma carreira curta e que tem um auge depois, o físico já não permite mais desenvolver na plenitude, né? Nessa parte que a gente trabalha aí de aprendizado, de mais intelectual, acho que a idade é uma aliada, né? Exato. De trazer mais experiência, de trazer uma visão mais completa, né? E eu procuro sempre estar aprendendo, sou bastante humilde para aprender, estou longe de saber tudo. Estamos nessa jornada ainda de aprendizado, não com mais, talvez, tanto espaço, né? Espaço não, mas talvez dividindo um pouco mais a responsabilidade com mais pessoas, né? Por ter mais gente trabalhando no mesmo tema e tal, que é legal, né? Que é legal. Se a gente olhar para trás aí, né, patrão? Tanta gente boa que já ajudou a soja, ajudou a agricultura e já se foi, né? Pegar o Tadashi, que, cara, eu aprendi muito com o Tadashi, tive a honra de dividir o palco com o Tadashi algumas vezes, né? Era um cara sensacional, com conhecimento, talvez um dos maiores fitopatologistas que o Brasil já teve. Uma sensibilidade, uma simplicidade, uma sensibilidade na maneira de conversar incríveis, né? Um respeito, né? Ele tinha um respeito, uma admiração das outras pessoas. Um cara que foi mestre do Dario Hiromoto, não pode ser um cara, né? O Dario idolatrava ele com razão. Então, assim, é um exemplo, né? E ele, apesar de ser sênior quando faleceu, né? Mas morreu muito jovem, né? Tinha muito para dar ainda. Uhum. Então, acho que, eu olhando para frente, ainda tem bastante coisa para contribuir. A Proteplan está com apenas 6 anos. Eu tive a felicidade também de, na formação da minha empresa, convidar 2 pessoas de idades diferentes para, né, no futuro aí, com certeza, na hora que a gente estacionar o Calhambeque na garagem aí para descansar um pouco, vão dar continuidade, né? É isso, mas eu acho que tem bastante coisa para fazer ainda. Tem mais. Essas 1000 aí pode virar mais 1000 palestras pelo menos. Sabe? Maravilha. Aliás, as 2 pessoas que o Fabiano comentou aqui, o Ivan Pedro já participou aqui no podcast, e a Alana Tomen, que logo também vai participar, já está o convite feito para ela também. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Fabiano, vamos para a reta final aqui. Antes de ir para as perguntas, 3 perguntinhas clássicas que a gente tem no episódio, eu queria que você, com a sua experiência, me trouxesse para quem está nos ouvindo, quais pontos principais ou quais temas centrais os agricultores precisam estar atentos no campo, que são pontos de alerta aí, que você traz uma orientação, uma recomendação para o produtor. É muito difícil de enumerar só 3 pontos, dada a complexidade que a gente tem hoje no nosso país, né? Em tudo que está acontecendo. Enfim, eu vou tirar esse fator porteira para fora aí, porque realmente isso aí, acho que os empresários da nossa área aí tem pessoas melhores para orientar, enfim. Uhum. Mas dentro do campo, e no nosso mundo aqui, principalmente aí da parte de doenças, de fitopatologia, né? Eu, dentro toda essa filosofia que eu enumerei para você aqui, eu não vou sair chutando coisa que eu não entendo, mas vou falar do que a gente sabe. A cultura da soja, nossa safra 25-26 está na porta aí, daqui um mês, acaba o óleo sanitário, a gente já vai estar apto a plantar soja. Destacaria 3 pontos aí importantíssimos, que são, primeiro, não atrase a primeira aplicação de fungicida. A primeira de aplicação de fungicida, ela é sagrada entre os 20 e 25 dias após a emergência. Independente do local, independente do ciclo, independente do hábito da cultivar, a primeira aplicação, acho que tem que ser realizada entre 20 e 25 dias após a emergência, sem falta, tá? Essa é a premissa número 1. Segunda, essa primeira aplicação ela tem que contemplar não só as doenças ali que a gente chama de finais de ciclo, que infectam nesse momento, principalmente cercóspora, septória, mas também macha-alvo, mas principalmente aqui nas regiões que tem histórico, né? Pensando no 63, Parecis, pensando na podridão também. Então, o segundo item desse ponto é que, além de fazer a primeira aplicação nessa fase, fazer uma aplicação talvez com fungicidas mais robustos, não só um fungicida ali, um triazol desacompanhado, mas talvez pensar aí no multissítio, né, no mínimo, ou talvez uma carboxamida, pensando num tratamento mais completo,
Por quê? Porque se a gente deixar passar essa aplicação, que é a única, talvez, oportunidade que a gente tem de pegar a planta de soja inteira com a aplicação de fungicida, a gente não vai conseguir remediar lá na frente uma mancha-alvo que aconteça, uma podridão que aconteça, e essa aplicação é fundamental para isso. E o terceiro ponto, eu acho que a gente tem visto, né, e tem vários dados de pesquisa da Proteplan que mostram isso, que o investimento em fungicida, ele traz um retorno em 100% das vezes positivo. Então, às vezes, o produtor, ao pensar que está economizando uma aplicação, tirando um multissítio, por exemplo, de uma aplicação, não colocando um biológico, que é um produto que tem dado auxílio muito grande também no controle de doenças, ele vai estar economizando. Não vai. O potencial de produtividade que os materiais de soja têm hoje, que se aproximam aí, às vezes passam dos 100 sacos por hectare, versus o custo de fungicida, que se a gente comparar com 20 anos atrás, caiu muito em termos de sacas por hectare, essa relação é altamente positiva. Então, essas são as 3 recomendações. Não atrasar a primeira aplicação, fazer essa primeira aplicação reforçada e fazer o tratamento completo, o mais completo possível, porque o que a gente tem visto na pesquisa é que em 99% dos casos esse retorno é positivo, e essa economia muitas vezes ela é negativa. O cara, pensando que está economizando ali um saco por hectare, ele está deixando de ganhar 3 lá na frente. Esse é o dado que a gente tem bem forte. Então esse é o recado que eu daria aí. Acredite nos fungicidas, ele funciona como um seguro da sua lavoura. Você já vai ter investido em semente, em fertilizante, em tempo, em óleo diesel. Sua lavoura vai estar estabelecida ali com 20 dias. Proteja, faça o seguro dela. E o seguro mais certo aí para você ganhar são os fungicidas. Perfeito. Agora vamos para as 3 tradicionais aqui, Fabiano. É rapidinho essas 3. Primeira, qual pergunta que você ainda não teve que responder, que você quer ter que responder um dia? Pode ser exercício de futurologia aí. Pergunta que você gostaria que te fizesse. Pergunta que gostaria que me fizesse? Pai, essa é boa, hein? Essa é muito boa. Se eu teria alguma ideia para ajudar mais pessoas com o conhecimento que a gente acumulou. Tem bastante ideia. Quem quiser saber mais aí, como é que eu levo essas informações para uma região que a Proteplan não atua? Pergunta para mim. Entra lá no nosso Instagram, entra no nosso LinkedIn. É fácil de entrar em contato, a gente pode aprofundar lá com WhatsApp, com telefone. Que a gente tem bastante coisa para levar e eu vou falar, eu acho que tem muita produtividade ainda para o Brasil crescer e boa parte dela passa por correção de erros no controle de doenças e a gente está pronto para ajudar. Perfeito, Fabiano. Matou a pau. Uma curiosidade sobre você, Fabiano. Cara, uma curiosidade sobre mim, eu sou uma pessoa muito leal, acho que além de gostar muito de ajudar, eu tenho isso como regra, Eu perdi talvez muitas oportunidades na vida aí, por essa lealdade que eu tenho com as pessoas, que eu tenho, eu honro muito o que eu digo, o que eu trato, Eu não tenho comigo deslealdade, não tenho desonestidade, Sou muito sincero com as coisas que eu tenho na minha vida, então assim, às vezes até espanta as pessoas, A esposa sabe como é que é, sempre é que fala mais a verdade, tem mais liberdade para falar, Que eu beiro às vezes eu sou muito bonzinho e por ter essa lealdade, por ser tão fiel às coisas que eu prezo, mas eu sou feliz assim, então acho que felicidade é antes de tudo, Quando a gente tem filho, tem família, a gente tem um legado para deixar, E eu quero deixar um legado de quando falarem de mim aí, do futuro, falar, cara, era um cara correto, era um cara honesto, um cara que honrava com as coisas que tratava então acho que isso é uma coisa que foge um pouco da regra aqui nesse mundo de hoje em dia aí. A gente vê muito interesse, todo mundo querendo levar vantagem um em cima do outro. Eu fujo um pouco a isso aí. Maravilha. Legal. Gostei. A outra é mais simples ainda. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu sei que você está ali também. Não sei se com muita atividade, mas sei que você está presente. Eu atuo pouco, Eu me cobro bastante com relação a isso. Estamos no LinkedIn, Fabiano Siqueri. No Instagram, agro.fabianosiqueri. No Facebook também, Fabiano Siqueri. Eu procuro colocar mais coisas no Instagram quando a gente publica, tenho mais costume de fazer por lá. Vou tentar me aplicar mais lá, porque eu acho que é uma ferramenta muito útil, Eu procuro colocar sempre coisas relevantes, eu tenho esse ponto também, com a relevância, não costumo usar as redes sociais, nada contra quem faz, mas eu procuro sempre colocar coisa relevante, coisa interessante, Mas estamos aí nessas redes aí, precisando de qualquer coisa, só para aproveitar aqui,
A gente tem, além do serviço que a Proteplan presta, né? Que quem quiser achar a Proteplan também, @Proteplan aí em todas as redes, no Instagram e no LinkedIn também. A gente faz essa prestação de serviço de assessoria, de palestra, de levar recomendação, levar dados de pesquisa novos, né? E sempre relevantes aí para quem interessar. Então, quem interessar, entrar em contato. A gente vai para o Brasil inteiro, vai para fora do Brasil se precisar. Sempre falando aí no controle de doenças em soja e algodão principalmente, tá? Cara, te agradeço pela participação, pelo papo aberto, franco. Avançamos aqui um pouquinho no tempo que a gente comprometeu, mas por bom motivo, né? Sempre muito bacana te ouvir, cara. Obrigado pela confiança, pelo tempo, parabéns pela carreira. Sou um dos teus centenas, milhares, não sei quantos de fãs você tem aí. Gosto muito do trabalho que você desenvolve, né? Sempre aprendi muito com as tuas apresentações, tuas palestras, e é uma honra poder dizer que nos últimos anos aí tenho estado sempre com vocês aí nos eventos da Proteplan, aprendendo também, além de ajudar de alguma forma na condução do evento. Obrigado pela confiança, pelo tempo e por participar aqui conosco. Patrônio, eu que agradeço, mestre. Você é um cara que sempre trabalhou com agro aí, sempre contribuiu aí com o seu talento para brilhantar aí onde você passou. Para mim foi um prazer participar desse bate-papo aqui. Agradecer quem nos ouviu até agora, né? Foi uma experiência muito boa. Tomara que a gente consiga estar junto ainda em muito tempo, em muitos eventos, né? Ajudando os agricultores, ajudando a agricultura, ajudando a desenvolver cada vez mais nosso país aí, que tá precisando disso aí, né? Um pouco menos de briga, mais trabalho e uma coisa que a gente consiga levar para frente e não levar para trás. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.